todo o sistema mercantil, né, que na verdade era Veneza e Gênova, né? Mas basicamente onde tinha as famílias lá, os Médici, né, onde tem Maquiavel, era essa mesma galera. E depois de lá eles saíram e foram para a Inglaterra. Então eles vão migrando, por isso que são internacionalistas. Eles não têm, por isso que essa coisa do contra o nacionalismo, contra a pátria, contra a identificação das pessoas. Por isso que assim, a esquerda não tem bandeira nacional, você tem uma bandeira que é a bandeira vermelha, cara. Né? Onde tem ditadura né, da esquerda é isso. E é contra, né, contra o nacionalismo, né? Contra e por quê? Porque eles são internacionalistas, né? É essa coisa de ter realmente um governo mundial. O H.G. Wells, que é, né, um cara que o pessoal de repente pode conhecer, que era um autor não só de ficção científica, né, de Guerra dos Mundos, né, Ilha do Dr. Moreau, né? Máquina do Tempo. Ele era um socialista fabiano, né? O comunismo não é russo, o comunismo começou, né, assim, não começou na Alemanha, a gente pode também traçar. Então, a Revolução Francesa, depois, né, o tal do Illuminati lá na Alemanha. Mas você tem, né, muita dessa migração para a Inglaterra, quando eles já subvencionavam guerras, né, dos dois lados. Então, por exemplo, as guerras napoleônicas, eles bancavam, né, porque, de novo, guerra custa muito caro, né? Então, os governos pegavam um empréstimo com os banqueiros. Então, tanto a coroa britânica quanto o Napoleão, os Rothschild deram empréstimo para os dois. E eles tinham um sistema de correspondência, não tinha WhatsApp na época. Eles tinham um sistema de courrier, né? E eles souberam que o Napoleão tinha perdido a Batalha de Waterloo antes de todo mundo, inclusive na Inglaterra, na Bolsa da Inglaterra. Então o que eles fizeram? Antes de, né, quando abriu o pregão, eles venderam os títulos ingleses que eles tinham. Todo mundo viu eles vendendo. Eles falaram, cara, os caras têm informação interna que a Inglaterra perdeu a guerra. Todo mundo começou a vender os títulos ingleses. O preço foi lá embaixo. O que eles fizeram? Compraram tudo. Ficaram donos, cara. E aí a coroa britânica não tinha outra saída a não ser dar título de nobreza para os caras. Os caras se infiltraram na nobreza. Viraram lords, até hoje Lord Rothschild e tal. Então assim que os caras vão, né, enfim, se introduzindo, né, e tal. E cara, usando, por exemplo, droga para fazer engenharia social, né? Na China teve a guerra do ópio, né, no século XIX, cara, milhões de pessoas morrendo e os caras lucrando com isso, entendeu? Você vai no site do Rothschild hoje, você entra no site deles, tem lá, o primeiro banco deles lá, eu não me lembro, acho que é 1876, alguma coisa assim, na China. Por quê? Então, não interessa o custo humano, não interessa as pessoas morrendo, não interessa o que a gente... Né? O negócio é dominar e no caso, por exemplo, droga, você faz uma engenharia social, as pessoas não conseguem se rebelar contra um invasor externo, porque elas estão passivas, elas estão num estado de dependência química, né? Então, cara, é muita coisa junto, assim, sabe? E é isso. Eu voltei ao H.G. Wells, né? Só lembrando, ele tem 2 livros, né? Um chamado Conspiração Aberta e um chamado Nova Ordem Mundial, tá? Acho que um é da década de 30 e outro acho que da década de 40, se não me engano. Eu tenho um canalzinho no YouTube que eu pego esses livros e eu leio no ar para as pessoas, né? Porque eu quero dividir essa informação com as pessoas. Você lê comentando ou lê? Eu leio comentando, mas eu já li antes, né? Grifo Separa. e tal, e leio, claro, né? Faço um comentário. Certo. Mas ele já falava abertamente, cara. Ele falava assim, cara, a nossa revolução é uma religião, é uma nova religião, tá? Por quê? Porque ela traz novos valores. Quem lida com valor é religião. Religião que sempre né, estabeleceu valores. O que é certo, o que é errado. Então ele está falando, não, a gente vai introduzir uma nova religião secular, obviamente sem o conceito metafísico de Deus, mas substituindo por uma utopia que é basicamente tirou aquilo que era... Né, o Marx ele era um cripto-judeu, né? Ele... Enfim, na verdade ele virou um satanista, né, no final da história, mas ele tinha um entendimento desse anseio do ser humano, né, do homem por um porvir, né, por uma transcendência, pelo céu, né, por conceitos religiosos. Ele traduziu isso politicamente, secularizou e traduziu isso. Não, a gente vai criar isso através do Estado, né? Satanista? Mas por que você acha que ele... Não é o que eu acho, tem literatura, né? Ele se converteu a... Ele veio de uma família, porque isso era comum, né, durante a Idade Média, principalmente depois da Inquisição.
judeus que fingiam ter se convertido principalmente para o catolicismo, né, mas também para o islamismo, né, teve pessoas no Oriente Médio, na época do Império Otomano, que também... Então é chamado cripto, né, era judeu na verdade, mas ele na aparência parecia ser de outra religião. E o Marx nasceu numa família assim, né? Não, numa família, achando que ele era cristão, e daí quando, né, basicamente na época do Bar Mitzvah, inclusive porque segundo essas famílias não educavam os filhos na religião deles, quando eles eram crianças, com medo de que eles não contassem, na verdade, a verdadeira religião. Então, quando eles já tinham uma idadezinha, já entendiam aí que a religião verdadeira era apresentada. Mas o que aconteceu, né? Ele nem no judaísmo ortodoxo ele ficou, né? Ele tem vários poemas dele que são poemas satânicos, assim, sabe? Ele falando, né? Eu entrego a minha alma para o inferno, né? Um que chama Olam, se eu não me engano. Enfim, isso tem literatura, né? Tem um livro de um cara chamado Richard von Brandt, que chama Marx e Satã. Por quê, por exemplo, né? Então, assim, obviamente, né? Toda a questão contra qualquer religião, né? Na verdade, era para o quê? Para apresentar uma nova religião, né? Então, a gente primeiro tenta desconstruir, destruir uma religião e apresentar, porque é do ser humano, né? O ser humano precisa de uma referência de valores. Então, a gente introduz uma nova referência, só que... usando o pretexto da religião. Só que essa religião secular, né? Do comunismo. Inclusive toda a simbologia, né? O pentagrama, tem toda uma questão simbólica por trás, que tudo tem... né? Isso é de magia, né? Mas ele, olha só, né, que cara bacana, né? Ele fala do proletariado. Ele, por exemplo, teve uma empregada, né? Uma serva, né? Que ele nunca pagou essa mulher, né? Ele basicamente vivia, né, do dinheiro do Engels, assim. Ele nunca trabalhou também. Ele era um playboy, na verdade, né? O Marx, como muita gente da esquerda, nunca trabalhou. E ele, cara, explorou essa mulher a vida inteira. Inclusive, ele teve um filho com ela e ele não reconheceu. O filho ficou um filho bastardo. Ele não reconheceu o filho. E tem relatos dessa mulher que no fim da vida ela via ele fazendo rituais, assim, entendeu? Então ele era um cabalista, ele era essa parte de magia, né? A gente fala satanista, enfim. E olha só como ele era bacana. 2 filhas dele se suicidaram e um genro dele se suicidou também, né? Mas não é exclusivo dele, né? Por exemplo, o Bakunin, que é o pai que era, inclusive, depois brigou com ele, né? Porque a esquerda sempre briga depois. Ele é o cara que fundou o anarquismo, né? Ele era luciférico, ele falava abertamente sobre, né, que vamos dizer, o arquétipo do Lúcifer como o rebelde contra, né, o Deus opressor, né? Que na verdade não é a vida, né? É a natureza, né? Mas a gente tem que se rebelar contra tudo, né? Então, e um outro mais recente, né, que é chamado Saul Alinsky, que é o pai intelectual da Hillary Clinton, do Obama, né? Ele tem um livro chamado Regras para Radicais, né? Que no prefácio ele dedica o livro a Lúcifer. Ele fala ao primeiro rebelde da história, Lúcifer, né? Cita no livro mesmo, tá escrito? No final, Lúcifer.